Em São Paulo, você tinha um sonho ainda de ser jogador de futebol. O que te levou a desistir desse sonho e partir para outro? Ser jogador de futebol, eu não desistia, porque eu cheguei em São Paulo um pouco tarde, digamos assim, 21 anos, porque a minha família, meu irmão, minha mãe não queria deixar eu vir quando eu tinha 18 anos, com medo que eu me perdesse nas drogas, ou coisa assim, porque eles têm medo. Minha mãe já tinha vindo aqui, meu irmão não, mas eles tinham medo que eu me perdesse pelo caminho, digamos assim. Eu cheguei com 21 com o mesmo sonho de ser esse jogador, só que eu saí da Bahia, que só queria saber de jogar bola lá durante as aulas, ao invés de estudar, então eu saí da Bahia sem o ensino médio, então sem conhecimento. E sem conhecimento eu não sabia nem onde ir buscar. Então o que mais pegou foi a falta de conhecimento de onde ir, que é aquela época que quando eu cheguei não tinha redes sociais, você poderia até mandar uma mensagem para alguém através do Facebook ou do Instagram. Não tinha. Então foi mais pelo fato de não ter conhecimento próprio para isso. Então eu tive que trabalhar. Eu passei um tempo, passei 40 dias desempregado e resolvi que eu tinha que ir trabalhar. E consegui um emprego, meu primeiro emprego foi num Lava Rápido, no estacionamento, no centro de São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde é o teatro hoje, Teatro Renault. E daí aquilo me deu um pouco de, digamos, de autoestima, porque passar tanto tempo em São Paulo sem emprego, eu estava morando lá perto da cidade de Tiradentes, lá na Zona Leste, com a tia, um Brasil bem complicado, e daí isso me trouxe dignidade e um pouco de autoconfiança, esse emprego, e aí eu fui seguindo a vida, né? Martinez, a sua família acreditava no seu sonho? Na verdade, a minha família sempre acreditou nos meus sonhos. O problema da minha família era o medo de deixar um jovem de 18 anos, na época que eu queria sair, vir para São Paulo, e para onde, fazer o quê, sem ao menos ter terminado o ensino médio. Então com 21, eu briguei com meu irmão. Na verdade, meu pai tinha me deixado com 3 anos, meu irmão se transformou em um pai. Então, aí minha mãe, sempre pus o filho comigo também, ninguém queria que eu viesse. O que aconteceu? Eu acabei fazendo uma briga em casa com a minha irmã, minha mãe, meu irmão, saí de casa, ninguém se despediu de mim. A única que foi até a porta, que eu dei benção aqui na Bahia, a gente tem essa coisa de dar benção pra mãe. Eu dei benção pra minha mãe, falei, mãe, eu tô indo, foi só com a minha mãe. Então eu subi pra rodoviária de Boninal, que é bem pequenininha, sozinho, com a mochilinha nas costas, e não que eles não acreditassem, eles só tinham medo. Meu irmão já tinha me dado um conforto razoavelmente bom em Boninal, então ele não queria que eu saísse de lá, por isso. Mas assim, eu sabia que tinha alguma coisa melhor para mim, ou talvez o futebol, ou algo que hoje eu posso contar, que eu vou contar um pouco mais na frente, né? E aí eu consegui mostrar, mesmo sem o ensino médio, quando eu cheguei em São Paulo, mesmo não sendo jogador de futebol, eu consegui vencer na vida, digamos, arrumando esse trabalho de manobrista, lavando carros no estacionamento. Um ano depois eu já tinha comprado uma moto, e aí veio um pouco de uma imprevidência, digamos assim, minha, porque depois que eu comprei essa moto eu achei que eu era muito melhor do que eu era. Eu voltei para Boninal, eu fiz um acordo com a empresa, falei, eu quero ir para Boninal, fiz um acordo, fui pro carnaval, cheio de roupas novas, sapato novo, corrente no pescoço, uma moto, e cheguei lá. Para mim aquilo era a minha vitória, tipo, chegar para a família e dizer, nossa, depois de 3 meses a minha família já estava toda de bem comigo, já sabia que eu estava bem, eu fui morar com a tia Nadir em São Paulo, então para eles aquilo foi muito bom, saber que eu estava bem, e minha mãe tem ensinado que era certo, que era errado em Boninal, sobre drogas, sobre não tirar nada, não pegar em nada que não é seu, então aquilo, depois que eles viram que eu tinha engrenado, que eu estava indo bem, foi ótimo. Então eu voltei para Boninal dessa forma, com essa sensação de vitória, já mesmo não conseguindo ser um jogador de futebol. Mas o que aconteceu foi, eu fiz esse acordo, recebi as parcelas de seguro-desemprego, né? Na época foram 5, e eu fiquei em Boninal, 5 meses. Aí o dinheiro acabou. Aí pra onde é que eu tive que voltar? Pra São Paulo, que já me acostumava mais na Bahia. Só que eu voltei sem dinheiro do seguro-desemprego, eu fui gastando, aquela sensação, agora eu sou, o dinheiro acabou. Isso é falta de conhecimento.
Então, quando eu voltei para São Paulo novamente, foi aí que eu resolvi voltar a estudar. Porque quando eu voltei para São Paulo, eu fui trabalhar aqui próximo, eu estava trabalhando de ajudante em casa de uma senhora aqui no Itaim Bibi. Essa senhora estava quebrando a parede dela, ela começou a gritar comigo que eu estava fazendo muito barulho, muita sujeira. Eu pensei alto na frente dela, bem que minha mãe falou para eu estudar. Aí ali é verdade mesmo, você deveria estar estudando, e começou a me dar um sermão, se você era professor ou alguma coisa. E não passou muito tempo, saí daquele emprego. Entrei numa cooperativa de estacionamentos onde tinha o Telecurso 2000. Através do Telecurso 2000 eu voltei a estudar. Voltei a estudar em 2005. Eu tinha feito só até o segundo ano no Boninal, fiz o segundo e o terceiro, e um ano eu terminei. É aí onde entra o Senac na minha vida. Martinez, o que foi importante e determinante para você se tornar um escritor? Na verdade, para tornar um escritor, eu vou voltar um pouquinho do início da minha carreira. Quando eu voltei a estudar em São Paulo, em 2005, eu voltei a fazer o ensino médio, eu terminei. Eu queria muito trabalhar com turismo. E eu achava que turismo era só viajar. Quem fizesse turismo ia só viajar, beleza. Ao terminar o ensino médio pelo Telecurso 2000, eu resolvi me inscrever para a faculdade. Só que na época, eu não tinha... O primordial foi não ter dinheiro. Depois que eu vi o valor da mensalidade, eu não conseguiria pagar. Aí foi onde entrou o Senac na minha vida. Uma ex-namorada, a Marcela, me falou sobre as bolsas de estudo que o Senac dava na área. E na época o Senac dava bolsa de estudo para idiomas. Hoje, pelo que eu sei, não mais. E daí eu resolvi procurar o Senac. Mas eu como a gente diz lá na Bahia, matuto do interior, eu tinha vergonha de ter a moça do Senac, da recepção. E o que acontece? Eu liguei, eu peguei um cartão de 14 unidades que eu tinha e da frente do Senac eu liguei do orelhão perguntando como que eu faria para conseguir uma bolsa de estudos. E daí eu consegui essa bolsa. Ela falou, você tem que vir aqui, se inscrever, e se você conseguir provar que não consegue, a gente te contempla com a bolsa. Beleza, eu fui lá, toda vergonha, mas fui, eu pagava aluguel. Meu salário era menos de R$1.000 e o curso estava 1.200, 2 meses. O que aconteceu? Quando eu tentei me inscrever, já não dava mais tempo, já tinha passado o prazo de inscrição. Mas aí o que eu fiz? Eu empreendi. Como que eu empreendi? Eu usei um cartão que eu tinha, um pouquinho de dinheiro que eu tinha no cartão, paguei a primeira parcela, eu dividi esse curso em 6 vezes. Eu paguei a primeira parcela e o resto eu coloquei no boleto. Eu estava até olhando em casa outro dia, vi lá, eu coleciono essas coisas, tá tudo lá. Paguei o resto no boleto. Por que eu empreendi? Eu sabia que fazendo o básico 1 do Senac, ficaria a minha vaga ficaria pro básico 2, que ninguém entra no básico 2, quase ninguém. Então, ao fazer isso, no básico 2, eu tive tempo de pedir a bolsa, então eu já pedi. Mas vocês concordam comigo que eu não conseguiria... o curso eu estava fazendo em 2 meses, e as parcelas eram 6. Então, quando ia virar um FIES, né? Tipo, eu não conseguia pagar. Então, o que eu fiz? Eu consegui a bolsa. Eu pedi essa bolsa a tempo, e no básico 2 eu consegui. Mas para conseguir o básico 2, eu nunca tinha falado inglês, não sabia nem falar teacher ou anything, nada. E daí eu comecei, foi muito complicado. Então tem um professor no Senac que se chama Marcos, um professor muito importante para mim, porque ele, no dia que eu estava quase desistindo, que as pessoas faziam bullying comigo, por eu ser do interior da Bahia, eu era manobrista, eu chegava na sala até um pouco mal arrumado ou com a roupa do trabalho, então as pessoas me olhavam um pouco, só eu que não pagava. Todos os outros eram formados, eram um engenheiro, um designer, um administrador, todos formados e eu o único que não. Então eu sofri um pouco, mas o professor me chamou no último dia da aula, quando estava me entregando, falou, Martinez, não desista, eu sei que você tem vontade, você quer, então beleza, eu consegui. No estacionamento que eu trabalhava 12 horas, manobrava os carros, ficava um espaço de tempo para eu poder estudar. O que eu fiz? Estudava de 4 a 6 horas por dia em inglês. Porque eu ganhei a bolsa, eu tinha que ter a nota no mínimo 8. Os outros poderiam ser 6 e eu 8. Eu tirava sempre 9 ou mais. Eu nunca tirei menos de 8. Então quando eu consegui aquela bolsa, eu nunca parei de estudar.
terminei. Eu fui o único aluno dos 14 que começaram no básico a terminar o curso. E quem estiver me assistindo, que já estudou comigo, sabe disso. Foi o único que terminou. Então, eu terminei o curso. Um ano depois o Senai tinha feito uma matéria interna comigo sobre a minha ascensão. Eu consegui um emprego no Hotel Renaissance, através do inglês, terminar o ensino médio, do conhecimento que eu fui adquirindo em São Paulo. Então eu consegui esse emprego no Senai. Então, no Renaissance, desculpa. E trabalhando no Renaissance 3 anos, eu consegui promoções, 3 promoções, e daí foi que entrou navios e aonde eu vou chegar no livro. Porque depois que eu consegui trabalhar no Renaissance, eu resolvi que ia trabalhar em navios em 2008. Comecei a fazer um processo, tirei passaporte e no Renaissance eu pedi uma promoção para a área de bares. Trabalhar no bar como garçom do bar. Trabalhando no bar, já sabia que navio seria melhor, que é melhor trabalhar no bar, porque acorda mais tarde, ganha mais gorjetas, tinha uma série de coisas. Eu pesquisei antes, nessa época já tinha a internet, mas era o Orkut, para quem é jovem, né? Era o Orkut. Então eu consegui um emprego de garçom de bares por uma empresa chamada Royal Caribbean, e aí foi onde eu comecei a viajar e trabalhar, ganhar em dólar, e já sabia falar inglês quando eu saí do Brasil, porque eu trabalhava no Renaissance. No Renaissance, 90% de quem se hospeda no Renaissance fala inglês ou vem de algum país de língua inglesa. E foi assim que eu fui pro navio. E no navio, na primeira vez que comecei com a Royal Caribbean, eu passei por 18 países em 6 meses. Aquilo já era uma coisa muito... Eu saí de uma cidade de 3 mil habitantes, fui pro navio de quase 5 mil pessoas, maior que a minha cidade. E aquilo, 50 nacionalidades, aquilo para mim foi um choque. Mas eu, ao invés de ficar, digamos, chocado e desistir, que foi muito difícil também, não fica falando assim, fica parecendo que é fácil, que foi, não, a trajetória foi muito difícil. Mas eu gostei da Royal Caribbean, só que eu queria mais. É isso que o conhecimento traz para você. Quanto mais você estuda, mais você conhece, mais você percebe que pode ir mais longe, que pode fazer mais. E foi depois da Royal Caribbean que eu trabalhei 6 meses, resolvi procurar a Cunard, que eu falo até no meu livro. A Cunard é uma empresa inglesa, a Cunard é a mesma empresa que era do Titanic, eles se juntaram depois do Titanic. Fundou na década de 30, as companhias de cruzeiro estavam passando por um período ruim, então a realeza inglesa colocou a Cunard e a White Star juntos e virou a Cunard White Star, que era a mesma do Titanic. E o que acontece? Eu fui trabalhar na Cunard. Essa empresa só tem 3 navios, é uma empresa muito luxuosa, muito boa. Então você viu que aquele rapaz do interior que resolveu estudar inglês e quase desiste de estudar inglês por causa do público, quase desiste. É um recado que eu tenho para dar também, é não desistir, que às vezes fica difícil. Qualquer coisa que você acredita, tem que ir atrás. Se eu tivesse desistido, eu teria perdido os 50 países que eu consegui conhecer em 2 anos trabalhando com a Cunard. Então, comecei em 2010, em 2012, eu já tinha conhecido 50 países. Então, eu tive um período que eu me afastei do navio, que eu empreendi em um hotel em São Caetano do Sul, e foi lá que eu resolvi que eu iria escrever o meu livro. Foi aí que eu vou chegar no livro, né? Eu resolvi que eu escrevi o livro. Então, eu passei nesse hotel 8 meses, em São Caetano do Sul, e eu resolvi contar para os jovens, para dizer para eles que é possível, tanto da minha cidade quanto do Brasil, onde mais for, porque eu recebia chuvas de mensagens já no Facebook nessa época, no YouTube, eu tenho um canal desde 2008, então as pessoas queriam saber o que eu fiz para chegar até lá, porque as pessoas só veem aqueles países lindos, aquelas fotos lindas da Noruega, ou de Nova York, ou de qualquer país que eu passava. E as pessoas me perguntaram, eu resolvi contar de uma vez só para todo mundo o que é trabalhar em navio, o que eu fiz para trabalhar em navio. Então foi aí que eu resolvi escrever meu livro. Eu escrevi o livro, demorou mais ou menos 8 meses até escrever esse livro. E tem um site chamado Clube de Autores, um amigo meu me apresentou, e ao escrever esse livro, eu lancei o livro grátis no Clube de Autores, paguei uma pessoa para editar o livro, porque como eu não sou um profissional da escrita, eu queria contar a minha história. Eu escrevi o livro e pedi para o presidente da União Brasileira de Escritores, por coincidência encontrei com ele viu a minha empolgação,
falou, eu vou te ajudar. E me ajudou cobrando bem pouco. E daí resolvi escrever o livro, escrevi, publiquei. O Senac, na época, comprou 80 livros para distribuir para as escolas da capital. Foi aí que eu dei a primeira palestra no Senac, baseada no meu livro em 2013, quando eu lancei. Martinez, quem te incentivou a começar a vender o livro no navio e como foi essa experiência? Na verdade, não houve uma pessoa específica assim, para me incentivar a vender o livro. Quando eu escrevi meu livro em português, que eu voltei a trabalhar nos navios, voltei para o Queen Mary 2, né, para Queen Mary 2, lá eu queria vender mais livros, eu comecei a empreender. Eu pedi para mais de 50 pessoas a segurar o livro, para eu bater uma foto, como se eles estivessem apoiando o meu livro, para eu colocar no Facebook, para gerar mais conteúdo e, consequentemente, vendas. E aconteceu, começou a vender mais. Mas as pessoas que eu pedia, várias nacionalidades, uma ucraniana, por exemplo, falou, mas que livro é esse? Eu queria muito ler esse seu livro. Mas está em português. E ninguém conseguia ler, a não ser a Jamile, minha amiga. Na verdade, eu não tive um incentivo direto para vender os livros no navio. Hoje os meus 2 livros são vendidos na livraria do navio. E por acaso eu sou a pessoa que mais vende livro dentro do navio, mas não foi fácil, como estou dizendo aqui agora. Então, quando eu levei esse livro, eu pedi para que pessoas tirassem fotos com esse livro, pessoas de todos os países, vários países, fotos segurando o livro. Aquilo era uma forma de eu divulgar o livro no Facebook, porque as pessoas viam, pessoas gostam de pessoas, então eles viam o livro, alguém segurando, ficavam curiosos, iam no clube de autores comprar o livro. Então, deu certo. Só que muitas pessoas, inclusive uma ucraniana que chama Marina, falou, Martinez, mas eu quero muito ler seu livro, mas está em português, você tem que traduzir esse livro. Aí veio um clique, tenho que traduzir esse livro. Eu lancei o livro no Clube de Autores no Brasil, só que eu peguei e pesquisei, ninguém conhecia o Clube de Autores fora do Brasil. Como é que eu venderia isso? Tentei editoras, não consegui, logo de cara, então beleza. Eu procurei uma maneira de vender esse livro fora do país. E tem uma loja que se chama Amazon, todo mundo conhece, vende no mundo todo. Eu resolvi que eu iria empreender mais um dinheiro com as vendas do livro. O Senac comprou 80 livros em português para distribuir nas escolas da capital. Outras pessoas compraram durante os 2 lançamentos do livro que eu fiz, tanto na minha cidade, Natal, quanto em São Paulo. Eu vendi bastante livro, peguei esse dinheiro, ao invés de gastar com a moto, como eu fiz lá no início, eu tinha aprendi, eu investi na tradução. O mesmo jornalista que escreveu, traduziu. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos e ele fala muito bem inglês, então ele traduziu. Ótimo, porque daí ficou bem fiel ao que eu disse no livro. Então eu traduzi e resolvi colocar na Amazon. E daí a Jamile, uma amiga minha, falou, você deveria ver esse livro aqui também no navio. Depois que eu tinha traduzido, eu mostrava todos os passageiros do navio. Eu estava muito eufórico, vendi muito livro na loja da Amazon, porque quando você tem um projeto que você acredita, por isso que até hoje eu vendo muito, eu acredito muito que a leitura transforma, e uma história de uma pessoa que saiu de onde eu saí e que deu certo, né? Faz o que gosta hoje, trabalha. Então eu fui no personal manager, que é o recursos humanos do navio, porque eu não tinha nem outra pessoa para falar, eu só tinha ele, porque trabalhando de garçom eu só tinha ele para falar. Então eu fui até ele e falei, escrevi um livro, dei um livro para ele, né? Eu escrevi esse livro, eu gostaria de vender aqui no navio. Falou, beleza, ele mandou para a empresa ler, para ver se não tinha nada de errado, de conteúdo errado. A empresa gostou, mandou de volta para ele, beleza. E nisso, a empresa disse ok. O que acontece? Eu no navio, eu levava o livro às vezes até na minha bandeja para mostrar para os clientes, estava muito empolgado. Um dia nós estávamos saindo da cidade do Cabo, na África do Sul, para Fremantle, na Austrália. E eu conversando com o senhor, estava servindo ele todos os dias, e um amigo falou assim, um amigo dele falou, sabia que o Martinez é uma estrela? Ele escreveu um livro, ele olhou para mim, e aí eu fui lá correndo, peguei o livro, trouxe, mostrei para ele, falei, ele começou a ler, falou, nossa, muito bom, a minha irmã é dona de editora na Austrália, manda um e-mail para ela. Tive um intervalo de 2 horas, eu passei redigindo um e-mail com a minha história muito bonita, contando a minha história, para tentar impressioná-la. E foi aí que eu consegui impressioná-la.
E o meu livro se transformou, eu consegui essa editora e o meu livro foi reeditado, né? Fica uma nova edição aqui. E através com esses publishers, os editores da Austrália. E se transformou o primeiro livro no Brasil com esses QR Codes. Que tem 26 QR Codes aqui dentro. Antes nunca tinha um livro, o segundo livro no mundo, o primeiro no Brasil. Só tinha um americano com esse livro. Então se transformou num livro bem inovador. E aí eu comecei a vender esse livro no navio. Foi assim que eu comecei a vender nos 3 navios da empresa. E hoje, quando eu estou no navio, se não for uma pessoa muito famosa, um escritor muito famoso, eu sou o primeiro, eu sou a pessoa que mais vende livros dentro do navio. Como o garçom, porque aí eu uso um momento de tranquilidade para poder conversar com os passageiros, porque navio é diferente de um bar, de um ambiente normal. As pessoas estão lá o dia todo, 24 horas. Então lá você serve, tem tempo, você vai e conversa, você vai contando, eles gostam de saber sobre sua vida, todos aqui querem saber, eles perguntam e eu aproveito para falar, olha, faz uma coisa, eu escrevi um livro, ou 2 agora, e está na biblioteca. E eles vão e compram, assinam, e foi assim que eu consegui empreender dentro do navio, fazendo de forma legal, porque eu vendo, a empresa ganha 20%, eu ganho os 80%, divido com a editora ou não, eu tenho 2 livros, um com a editora ou outro não, e assim foi como eu entendi. A forma que eu achei de empreender dentro de um espaço, empreender um pouco mais, porque além de ganhar o dinheiro, além de ter o meu salário, eu tenho dinheiro com os livros. O brasileiro é um povo muito criativo, um povo que corre atrás dos objetivos, com as dificuldades. E como que você vê o empreendedorismo, o que pode ser feito para auxiliar o brasileiro a ser um povo que consiga conquistas, assim como você acha que através do estudo, o que pode ser feito? Eu não tenho dúvidas que é através do estudo. Brasileiro, a gente é muito inteligente, a gente é muito criativo. Brasileiro tem até sempre sai no Facebook que o brasileiro deveria ser estudado para análise. É verdade, porque nós somos muito criativos eu acho que deveria ser feito, é o que você está fazendo, é o que o Senac, por exemplo, faz. É uma educação de qualidade, deveria começar quanto mais cedo melhor a desenvolver esse lado empreendedor no brasileiro, porque a gente já é empreendedor, mas a gente precisa de uma orientação como o Senac está dando, digamos assim, o Senac dá, mas eu acho que é isso.